Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e concito os meus pares apreciar a ata da última sessão. Não havendo nenhuma acréscimo, supressão, modificação à mesma, dou-a por aprovada. Tem algum que vai ser não adiado? Eu passo a presidência ao desembargador João para chamar julgamento processo 63750, que foi adiado na última sessão. Então, conforme já pronunciado, o julgamento do processo recurso eleitoral 637 da relatoria da desembargadora Maria Helena. A conclusão foi adiada na sessão passada em razão do pedido de vista do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que tem a palavra. Você já tem que fazer aí a conclusão. A razão do meu pedido de vista em relação a essa prestação de contas é aquela discussão, aquela pequena divergência que este plenário tem em relação à temporalidade ou não da juntada de documentos complementares. E neste caso, a ilustre relatora, com a coerência em seus votos, realmente não deu validade à apresentação da documentação que foi acostada após a sentença e no período de embargos de declaração. E eu também, por uma questão de coerência, estou a divergir pelo fato de que, com os embargos de declaração, vieram os documentos faltantes para o esclarecimento daquela irregularidade documental. E neste caso, ainda mais, me convenço. Ainda mais eu me convenço. Deixa eu só tentar liberar o voto aqui, só um minuto, senhores. Eu acho que foi liberado agora. Eu me convenço com relação à divergência, porque com esses documentos juntados com os embargos, o processo voltou para o analista judiciário deu novo parecer dizendo que nesse caso foram sanadas todas as irregularidades e opinava pela aprovação das contas. O processo foi para o Ministério Público novamente, também o Ministério Público de piso manifestou-se pela aprovação das contas. Então, porém, o magistrado de piso entendeu por manter a decisão anterior. Então, com essas evidências processuais, eu vou pedir vênia à ilustre relatora para dar provimento ao recurso e aprovar as contas do recorrente referente às eleições de 2012. É como eu estou votando, senhor presidente. Na conclusão, o tribunal, por unanimidade, rejeitou. Não está afirmando que votar ainda? Tem gente aguardando voto visto. Não, eu não peguei a papeleta, não sabia, desculpa. Nós temos aqui aguardando o voto o doutor Pedro Francisco da Silva. Com a palavra. Peço vênia de divergência, mas acompanha a relatora. Não peguei. Certo. Ainda aguarda o doutor Francisco Alexandre. Senhor presidente, desta feita eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência, até porque em processo de minha relatoria
já decidi nesse sentido, por isso acompanho a divergência. O doutor José Luiz Blazac. O doutor Samuel Franco Dália Júnior. Como foi o voto do Pedro? O senhor acompanha a relatora? A votos anteriores eu acompanho a divergência. Senhor presidente, eu peço vênia aqui, eu fiz uma confusão. Eu também acompanho a divergência porque os embargos foram postos ainda na fase da primeira instância, né? Então, a conclusão ficou a seguinte: o tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, por maioria de votos, deu provimento ao recurso nos termos do voto do primeiro vogal, em dissonância com o parecer ministerial. Embargadora Maria Helena, retorna a palavra. Ou tem mais processo mesmo? Não. Deixa eu ver qual Deixa eu ver esses processos também, que você vai ser presidente. Mas anuncia já os dela? Não. Ou não? Não, devolve a presidência para você. Restitui a presidência dos trabalhos, embargadora Maria Helena. Mas... Isso aqui, ô BC, devia ter jogado logo isso aqui. A seguir, chama julgamento, processo 4337, da relatoria do eminente doutor Pedro Francisco da Silva, recorrente Francisco Washington Barbosa, recorrido do Ministério Público Eleitoral. E passo a palavra ao doutor Pedro Francisco, relator. Acho que é vista. É vista do Sebastião. O doutor Pedro Francisco acompanhou, do Francisco Alessandro acompanhou o relator, que deu parcial provimento ao recurso. Desculpe. Eu também, foi pedido de vista com relação à documentação juntada, teria sido juntada após, só que neste caso, curiosamente, houve a determinação do desentranhamento da documentação e a parte simplesmente se debateu, tanto em embargos de declaração quanto no recurso, que deveria ser acolhida aquela documentação, mas não foi juntado nenhuma documentação posterior, razão pela qual eu acompanho o doutor relator. Assim proclama o resultado. Por unanimidade, o tribunal rejeitou a preliminar. Em mérito, também, unanimemente, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Pedido de preferência do Dr. João Faustino Neto e com sustentação oral, 2.9 da pauta, processo 38487, recorrente Lenildo Augusto da Silva, recorrido Ministério Público Eleitoral. Dr. José Luiz Blazac é o relator, tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Lenildo Augusto da Silva contra a decisão prolatada pelo juízo da 46ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas prestadas relativas às eleições de 2012 em razão da inconsistência apontada no relatório final, no sentido de que, abro aspas, houve contratação para locação de um veículo, o candidato apresentou nota fiscal número 025.201, tendo como fornecedor do veículo Robson Carlos Messias de Menezes, as folhas 79, e como proprietário do veículo Paulo Cândido de Souza Camargo Júnior, as folhas 118, fecho aspas. Adotou também como razão de decidir o parecer ministerial de piso, que falou em doação por parte de Robson Menezes, referente à cessão de carro de som utilizado para a publicidade da campanha, que estaria irregular.
Opostos embargos de declaração às folhas tais, o recorrente juntou o documento comprobatório de que o veículo pertencia de fato a Robson Carlos Messias de Menezes e, ainda, de que não houve doação por parte deste, como alegado pelo parquê, mas locação do veículo conforme registro em sua prestação de contas. Embargos rejeitados. Em razões recursais, alega preliminarmente nulidade processual por ofensa à ampla defesa por não ter sido intimado do relatório final, bem como do parecer do Ministério Público opinando pela reprovação. No mérito, comprova documentalmente que Robson Carlos Messias de Menezes seria o proprietário do veículo locado ao candidato e requer a reforma da decisão para o fim de aprovar as contas apresentadas. Ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, em relação à preliminar aventada, reconhece que de fato não houve observância ao contraditório, mas por outro lado não há prejuízo ao recorrente, pois mediante o documento de folha 155, comprovou a propriedade do veículo como sendo de Robson Carlos Messias de Menezes, sanando, portanto, a irregularidade que teria motivado a decisão ora objurgada. Apontou, contudo, outras irregularidades quanto à demonstração da origem dos recursos próprios, a ausência de especificação dos recursos estimáveis em dinheiro, doados por pessoas físicas, e ausência de comprovação dos gastos eleitorais, que, embora não tenham constado daquela decisão, são capazes de levar à reprovação das contas. Pugnou, ao final, pela intimação do recorrente para que se manifeste sobre tais irregularidades e, caso não sejam sanadas, opina pelo desprovimento do recurso interposto. É o relatório, senhor presidente. Conceda a palavra ao doutor Leonildo pelo tempo legal. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente, em vosso nome peço vênia para saudar toda a justiça eleitoral deste Estado, que labora diuturnamente em prol dos eleitores mato-grossenses. Excelentíssimo senhor relator, peço vênia para em vosso nome saudar a corte aqui composta, louvando-a em sua integralidade, pelo desempenho desse mistério, onde cada qual, na investidura desse encargo, soma positivamente na distribuição da justiça eleitoral ao povo brasileiro. Luz Procurador, em vosso nome saúdo todo o Ministério Público, digníssimo secretário de sessão, em vosso nome saúdo todos os obreiros dessa Casa de Justiça, que muito bem nos atendem no desempenho de suas funções. O meu nome é João Faustino Neto, eu milito em prol do recorrente Lenildo Augusto da Silva, candidato a vereador eleito no município de Pedra Preta nas eleições de 2012, primeira vez candidato, primeira vez eleito. Antes de mais nada, eu peço perdão a essa corte pela decisão de utilizar dessa prerrogativa de sustentação oral, tomando o vosso tempo, mas nós entendemos pela necessidade da utilização de todos os meios necessários para tentar reverter essa perplexa sentença de primeiro grau, prolatada ao arrepio da lei, com excesso de rigorismo e sem a devida observância do que o caso concreto apresentava. Inicialmente, nos cumpre informar alguns dados sobre a campanha desse candidato eleito vereador que teve as contas rejeitadas. O candidato gastou em sua campanha, entre recursos em espécie e estimáveis próprios e de doação, o valor total de R$ 31.284,54. O teto da campanha estava fixado em R$ 50 mil. As contas parciais e final foram apresentadas tempestivamente e instruídas com toda a documentação necessária, inclusive, principalmente, notas fiscais, recibos eleitorais e tudo mais que fizesse necessário para sua convalidação. Ressalto, senhores, que é muito importante esclarecer que em nenhum momento se cogitou nesses autos a mera possibilidade, sequer meramente hipotética, da prática de caixa 2,
da existência de alguma doação ilegal ou irregular, da existência de compra de votos, esse tipo de conduta que realmente macularia, evidentemente, uma prestação de contas eleitoral. Uma vez apresentadas as contas, o relatório preliminar apontou algumas inconsistências, como, por exemplo, faltava detalhar o valor unitário dos recursos estimáveis, coisas nesse sentido. E o candidato esclareceu, no momento oportuno, tudo o que foi pedido, juntando toda a documentação solicitada e aguardava o prosseguimento do feito, convicto da aprovação de suas contas sem ressalva. Foi surpreendente para o candidato a notícia de que suas contas foram rejeitadas, com base em relatório final do qual ele não teve ciência e nem oportunidade de se manifestar, o qual inovou quanto à alegação de inconsistência que não constava no relatório preliminar. Segundo o relatório final de folha 142 dos autos, narra que a inconsistência era a seguinte: houve contratação para locação de um veículo, o candidato apresentou a nota fiscal tendo como fornecedor do veículo Robson Carlos Messias de Menezes, as folhas 79, e como proprietário do veículo Paulo Cândido Souza Camargo Júnior, as folhas 118. Esta é a única inconsistência ou hipótese de inconsistência do relatório final. A preliminar invocada consiste no pedido de anulação do feito, pois não se oportunizou ao candidato se manifestar sobre o relatório conclusivo e inovador. Também não se oportunizou ao candidato se manifestar sobre o parecer final do Ministério Público, o qual foi equivocado, pois sustentou que Robson doou R$1.000 referente à cessão de um carro de som utilizado para publicidade, enquanto que, na verdade, ele recebeu R$900 pela locação de um veículo de apoio, conforme a nota fiscal juntada nos autos. Daí a importância de se anular o feito, pois a sentença de rejeição das contas utilizou como fundamento o relatório final e o parecer do Ministério Público, que retrata uma questão equivocada e que não ocorreu nesses autos. Acreditamos que há evidente cerceamento de defesa ante a supressão do prazo para manifestação do candidato. Acreditamos que há inobservância ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, a partir do momento que transcreve tópico do parecer do Ministério Público como fundamento para rejeitar as contas, e a inobservância do princípio da legalidade, a partir do momento em que o fundamento emprestado, utilizado, foi de um parecer que retrata a situação inexistente nos autos. Daí, entendemos que é necessário aplicar o artigo 11 da Resolução 1201 desse sodalício e dar guarida na tese apresentada, que foi escudada, inclusive, com a demonstração de casos análogos havidos nesse sodalício, onde essa corte acolheu a pretensão apresentada na preliminar e cujos acórdãos integram os autos. Assim, pedimos o acatamento da preliminar de nulidade, com a ressalva única, evidentemente, do artigo 249, parágrafo 2º do CPC, que diz que a nulidade não será pronunciada, nem o ato processual repetido, se possível, o julgamento de mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade. Esse é o pedido preliminar da via recursal. No mérito, nós invocamos que a sentença tem de ser reformada para aprovar as contas, absolutamente ou ao menos com ressalva. O relatório conclusivo de folha 142 não deixa de ter razão na afirmação do fato. O erro é ter este fato como uma inconsistência. E maior erro ainda é acreditar que este fato gera uma inconsistência nas contas capaz de gerar a sua reprovação. O fato é que o candidato locou um veículo de apoio pelo valor de R$900,
da pessoa de Robson Carlos Messias de Menezes, embora constasse um documento do veículo que ele era de propriedade de Paulo Cândido Souza Camargo Júnior. Embora possa parecer irregular, não é, pois apesar de Paulo aparecer como proprietário, a verdade é que a propriedade e a posse do veículo é de Robson, pessoa com a qual o candidato promoveu a contratação da locação. E nós provamos documentalmente o que nós afirmamos. Nas folhas 79 dos autos, existe uma nota fiscal emitida pelo prestador de serviço Robson Carlos Messias de Menezes no valor de R$ 900 pela locação do veículo. Nas folhas 117 dos autos está o contrato firmado entre as partes, onde Robson declara para o candidato contratante que é legítimo proprietário e possuidor do veículo Volkswagen Paraty, placas KBN 1654. Por fim, nas folhas 155 dos autos, consta o certificado de registro de veículo realmente em nome de Paulo Cândido Camargo Júnior, porém com o recibo de autorização para transferência da propriedade em nome de Robson Carlos Messias de Menezes, devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida. Portanto, fica claro que o Robson, que contratou a locação do veículo para o candidato, é realmente o seu proprietário e possuidor. A transferência da posse se dá com a tradição. A formalização dessa documentação no Detran, nós entendemos que é apenas uma formalidade, em decorrência da aquisição da propriedade. Portanto, o fato do veículo estar aparentemente em nome de um, mas com o recibo assinado de transferência em nome da pessoa que fez a contratação com o candidato, prova por A mais B que ele era a pessoa legitimada a contratar. E arremate-se, senhores, com toda transparência, que esta transação foi objetivamente declarada e documentada na prestação de contas do candidato, que nada sonegou à Justiça Eleitoral. Não vemos nenhum motivo para que as contas tivessem sido rejeitadas. Por isso reputamos a decisão de piso como injusta. Indagamos, onde está a aplicação do princípio da proporcionalidade? Doutor Faustino, desculpe interrompê-lo, Vossa Excelência dispõe de mais um minuto. Sim, Excelência. Quando esse fato pode ser considerado ou tido como uma irregularidade insanável que é capaz de gerar um decreto desaprovador? E em que pese o respeito e admiração pelos agentes do Ministério Público em primeira instância, não há como não esclarecer que o caráter imprimido no processo de prestação de contas foi equivalente ao caráter persecutório de um inquérito policial, com uma gigantesca inversão de valores. E, por fim, relativamente a essa inovação que tomamos conhecimento aqui no parecer do relator, quanto ao pleito ministerial no parecer, onde sejamos intimados a sanar outras inconsistências, data latíssima vênia, nesse momento processual, entendemos que está tudo preclusa, essa possibilidade por supressão de instância, se argumentado isso apenas no relatório, no parecer ministerial, feito aqui perante esse sodalício. Então, finalizando, Excelência, entendemos que é muito penoso, injusto, desproporcional e sem cabimento rejeitar as contas de um candidato eleito pelo voto popular por uma questão de sua menor importância, a qual nem consiste em um erro ou falha. A finalidade da prestação de contas foi atingida. Ficou claro que os recursos utilizados na campanha para a Justiça Eleitoral foram todos declarados para que a Justiça verificasse a olhos nus que não ocorreu nenhuma ilegalidade por parte do candidato, nenhum abuso ou prática abusiva. A sua prestação de contas foi honesta, verdadeira, justa e perfeita. Por isso temos convicção que esse sodalício acatará o pleito para que o candidato eleito possa prosseguir no exercício do seu mandato, conforme lhe foi conferido pelo povo, e, quiçá, prosseguir na sua vida política, como é de sua intenção, que apenas começou. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor João Faustino. Ouço o ilustre representante do Ministério Público. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, preliminar de nulidade de sentença, por ausência de intimação do relatório final,
estou rejeitando, uma vez que foi trazido aos autos, por meio dos embargos de declaração, exatamente o documento esclarecedor daquilo que seria o apontamento que ensejaria a tese do recorrente. Então, dessa forma, vejo que se torna desnecessária o julgamento no sentido de anulação da sentença, uma vez que não houve intimação do relator final por já ter sanado no processo o tema discutido. É como voto, senhor presidente. Eminente relator, rejeita a preliminar de nulidade de sentença por ausência de intimação do relatório final. Alguma divergência? Devolvo a palavra a Vossa Excelência. No mérito, nobres pares, senhor presidente, eu estou julgando o presente recurso no sentido de que, de fato, o relatório final, ele apontou unicamente a irregularidade no sentido do contratação para alocação de um veículo, que foi aqui trazido também pelo nobre Dr. João Faustino, da tribuna, e que no relatório eu também fiz o apontamento no sentido de que houve a comprovação da propriedade do veículo e a questão de locação. O nobre procurador da República, na representação da Procuradoria Regional Eleitoral, traz inovações de temas que não foram objeto da sentença, e aí, por conta disso, eu estou ultrapassando e me atendo unicamente ao objeto recorrido da sentença, da qual a sentença teve como objeto o apontamento do relatório final. Então, por conta disso, esclarecido a questão da locação do veículo e dando-me convencimento de que a irregularidade fora sanada, eu estou provendo o recurso para reformar a sentença e aprovar as contas do recorrente. Doutor Samuel, nobre relator, deu provimento ao recurso. Eu também acompanho o relator do provimento ao recurso. Desembargador João. Com o relator. Doutor Sebastião. De acordo, senhor. Doutor Pedro Francisco. Com o relator. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator. Por unanimidade, o tribunal rejeitou a preliminar arguída e, no mérito, também, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Bom dia a todos, com licença. Pedido de preferência, doutor Fábio Luiz Melo, processo 2.24, número 27.381, embargos de declaração em recurso eleitoral, embargante Dínamo Construtora Limitada, embargado Ministério Público Eleitoral. Relator eminente, doutor Pedro Francisco, que está com a palavra. Pois não. Lamento, doutor Fábio, mas Vossa Excelência não pode fazer sustentação oral em embargos. Se tiver algum ponto obscuro, se restar algum ponto obscuro, Vossa Excelência poderá esclarecê-lo. Mas isso no curso da votação. Por hora, Vossa Excelência não poderá fazer nenhuma sustentação. Lamento profundamente. Com a palavra, doutor. Então, a minha suspeição no presente processo. Pois não. Anotada a suspeição, passo a palavra do doutor. Embargos de declaração opostos por Dínamo Construtora Limitada,
contra acórdão deste tribunal que negou o provimento ao recurso eleitoral interposto pela embargante contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de multa eleitoral e proibição de contratar com o poder público por 5 anos, tendo em vista a ocorrência de doação acima do limite legal nos termos da legislação pertinente. Alega a embargante nulidade no julgamento. Afirma que o julgamento foi adiado em 19 de março de 2013 a pedido do patrono da empresa. Informa que o processo foi mantido na pauta de julgamento nas 3 sessões seguintes, sempre adiado, sendo julgado finalmente na data de 2 de abril de 2013. Por tudo isso, segundo a embargante, deveria haver nova publicação do julgamento do feito no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, a teor do disposto no artigo 61, inciso 2 do regimento interno deste tribunal. Argumenta que a sustentação oral é de suma importância para o julgamento do presente feito. Alega, por isso, o cerceamento de defesa e a ofensa ao devido processo legal. Aduz que devem ser oferecidos à parte todos os meios legais previstos para se defender e deduzir em juízo. Roga a embargante, portudo, a decretação da nulidade da decisão colegiada com nova publicação de pauta para julgamento do recurso aviado. Doutra Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pelo acolhimento dos declaratórios. Esse é o relatório. Ouço o representante Michel Povo. Mantenha o parecer. Mantido, doutor Pedro. Vossa Excelência está com a palavra. São necessários alguns esclarecimentos e informações acerca dos dados constantes nestes autos para melhor deslinde do caso em análise. Inicialmente, o julgamento desse processo foi adiado no dia 19 de março de 2013 em razão de um pedido escrito do douto advogado da empresa. Como se observa as folhas 392, tal pedido foi protocolado no mesmo dia, 19 de março de 2013, às 7h51. Na petição, o advogado afirmou que pretendia realizar sustentação oral e, por razões diversas, não poderia comparecer naquela data. Pediu expressamente o adiamento do julgamento para o mês de abril. Não requereu em nenhum momento retirada de pauta, tampouco nova publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Este relator despachou no corpo da própria petição, no dia 19 de março. Na mesma data, a peça foi juntada ao processo. Lá eu escrevi: 1. Defiro o adiamento para a primeira sessão de abril, conforme requerido. Cuiabá, 19 de março de 2013. O processo manteve-se na pauta de julgamento em todas as sessões subsequentes, dia 20, dia 21 e dia 26 de março, aguardando-se a data para a qual o julgamento fora adiado. Finalmente, na primeira sessão realizada no mês de abril, tal seja, no dia 2/4 de 2013, o recurso eleitoral foi julgado por este plenário. Não houve sustentação oral. É bem verdade que o regimento interno desta Corte prevê, em seu artigo 61, inciso 2, que ficarão incluídos na pauta, independentemente de nova publicação, os processos adiados a pedido do relator por até duas sessões. Observo, contudo, que essa norma deve ser interpretada de modo a aquilatar-se o caso concreto se subsume ao respectivo comando legal. Entendo neste contexto que a referida regra regimental não se aplica ao presente caso concreto basicamente por 3 motivos. O primeiro é que, tecnicamente, o processo não foi adiado a pedido deste relator. O que fiz foi deferir um pedido de adiamento feito pela própria parte, então recorrente. Foi a parte quem deu causa ao adiamento, não o julgador. Parece-me que a regra supracitada se aplica quando o relator adia o julgamento por sua própria vontade, como, por exemplo, para melhor alinhavar o seu voto. Não é o caso dos autos, pois foi a parte quem requereu o adiamento. Em segundo lugar, o douto advogado foi expresso em pedir adiamento do julgamento para o mês de abril. Foi exatamente isso que lhe foi concedido. O processo foi adiado e não retirado de pauta para ser julgado na primeira sessão do mês indicado pela parte, como era de se esperar. Em terceiro lugar, e muitíssimo importante, é que desde o dia 19 de março de 2013, existe no processo uma decisão deste relator indicando expressamente que o recurso seria julgado na primeira sessão plenária do mês de abril. O despacho foi lançado de próprio punho por esse relator na petição apresentada pelo embargante, na mesma data em que estava marcado o julgamento do processo.
Além disso, durante a sessão, ficou claro que a nova data para julgamento seria a primeira sessão do mês de abril do corrente ano, como se pode ver da transcrição do áudio, as folhas 430 dos autos. Naquela ocasião, o excelentíssimo senhor desembargador presidente proferiu as seguintes palavras, entre aspas: também informo que o número que o nono da pauta, o processo 23.381, recurso eleitoral, doação de recurso acima do limite legal, pessoa jurídica, Cuiabá, eleição em 2010, recorrente Dínamo Construtora Limitada, informou o Dr. Pedro Francisco, eminente relator, que deferiu o pedido de adiamento feito pela própria recorrente. Então, também está adiado e Sua Excelência me informou que, por necessidade do advogado, para a primeira sessão do mês de abril, não é? Vossa Excelência informou. Fecho aspas. Foi dito em sessão pública, portanto, que o processo seria julgado na primeira sessão do mês de abril de 2013, como de fato ocorreu. Pelas razões expostas, entendo que o embargante não pode alegar cessamento ou prejuízo para sua defesa. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Rejeitados os embargos. Só se for um esclarecimento, doutor Fábio. Fora desse esclarecimento, a Excelência não poderá fazer. Aí, pode fazer. Ó, desembargadora, muito obrigado pela atenção. Bom dia demais, membros dessa colenda Câmara, Tribunal Eleitoral do Estado do Mato Grosso. O doutor Pedro, relator, ele tem razão quando afirma que pedido de adiamento foi por este... Doutor Fábio, isso não é um esclarecimento. Não. Isso que você está fazendo é uma réplica ao voto do doutor relator. Isso não é permitido. É o esclarecimento que eu preciso fazer... Vossa Excelência vai exatamente ao ponto onde Vossa Excelência quer fazer algum esclarecimento, por gentileza. Este procurador que subscreveu a petição com data do dia 17... não se fazia presente nesse plenário, encaminhou a petição por um office boy para que chegasse à apreciação do nobre relator. Consequentemente, este advogado não teve notícia de que verbalmente havia sido deferido e para que determinada data assim o fosse. O que fez esse advogado? Solicitou uma certidão do que ocorreu na sessão de julgamento. E as folhas 397 consta que adiado a pedido do relator. Então, como é que eu vou ficar sabendo que houve o despacho deferindo ou não esse adiamento? Vossa Excelência já esclareceu, doutor Fábio. Muito obrigado pela a parte de Vossa Excelência. Colho os votos a seguir. Doutor Francisco Alexandre. Com todas as vênias aí do esclarecimento, senhora presidente, eu vou acompanhar o relator, até porque ele atendeu até um pedido de adiamento protocolado aqui, solicitado, requerido pelo próprio advogado da empresa, Dínamo. E eu achei que está bem fundamentado e por isso eu acompanho o relator, rejeitando os embargos. Doutor Samuel? Senhor presidente, eu estava... Antes do doutor Pedro fazer o voto, eu estava propenso, sim, a acatar e dar provimento aos embargos, porque entendia que haviam decorrido mais de 2 sessões e que não houve a publicação da decisão que foi comunicada ao presidente. Mas eu estou vendo aqui que o relator despachou no corpo da própria petição, no dia 19, dizendo o seguinte: defiro o adiamento para a primeira sessão de abril, conforme requerido. Eu entendo que caberia, então, à parte interessada ter conhecimento e vir aqui até a sessão para fazer a sustentação oral. Foi despachado. Não foi um despacho apenas verbal dito dentro do tribunal. O relator deferiu o adiamento e despachou dentro dos autos. Eu entendo que a parte interessada deveria comparecer ao cartório da Justiça Eleitoral, ao tribunal, e verificar se houve esse despacho para ter conhecimento. Então, porque caso não tivesse ocorrido, aí sim
Decorreram 4 sessões do artigo 61, é claro, passou de 2, tem que haver publicação. Como não houve essa... Aí teria, eu daria perfeitamente cabimento desses embargos e acataria para anular o acordo e permitir ao advogado que fizesse a sustentação oral no recurso. Mas no caso em tela, além de tomar conhecimento no dia, quer dizer, o relator comunicou ele que faria verbalmente no primeiro dia do mês de abril, e depois despachou nos autos, deferindo o adiamento da primeira sessão para a primeira sessão de abril. Transcorreu o prazo de 4 dias, de 4 sessões, mas ele tinha conhecimento, sim, poderia ter tido conhecimento. Então, em caso contrário, eu acataria, mas com a explicação do doutor Pedro, eu acompanho o eminente relator. Doutor desembargador João Ferreira. Senhor presidente, eu recebi há pouco a cópia da inicial dos embargos e, de fato, estava até... me causou espécie o fato de ter ocorrido o julgamento sem a prévia publicação. Mas aqui, 2 aspectos que já foram destacados aqui, para os que já oraram aqui na tribuna, é o seguinte. Primeiro, houve um deferimento de um pedido expresso, quer dizer, pelo relator, desculpa, com a indicação de que o julgamento ocorreria na primeira sessão de abril. E esse fato aconteceu. E o doutor Samuel disse que a parte sabia ou poderia saber disso. Claro, o advogado tem acesso aos autos, isso é publicado, essa decisão. Então, eu não vejo realmente prejuízo nesse caso. Eu até me sensibilizei com a argumentação que o advogado desenvolveu antes da sessão, mas agora, tomando conhecimento da intimidade dos fatos, eu inclino a posição do relator e peço venha para acompanhá-lo. Doutor Sebastião. Também, senhora presidente, não há muito que ser anotado. Doutor Fábio, a gente conhece, profissional ético, combativo, mas nesse caso aqui eu vou pedir vênia ao entendimento dele, porque houve o próprio pedido para adiamento no mês de abril. Houve o despacho dizendo que iria ser no mês de abril. Ou seja, se houve alguma falha, houve do patrono, né? Da parte embargante, razão pela qual eu também acompanho o doutor relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator em dissonância do parecer ministerial. Também pedido de preferência, doutor Luiz Carlos. Chama a julgamento 2.17, processo 8651, embargos de declaração em recurso contra expedição de diploma, eleições de 2012, embargante Oswaldo Jesus Leite, embargado Edmilson Brandão da Silva. Relator eminente, doutor José Luiz Blazac, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Oswaldo Jesus Leite em face do acordo 22.899 desta Corte, referente ao julgamento de 23 de 4 de 2013, que por unanimidade julgou procedente o pedido desconstitutivo do diploma, restando assim emendado. Então, transcrevo a ementa que está disponível a vossas excelências. Em razões recursais, alega o cabimento dos embargos, pois aponta contradição no tocante à decisão desta Corte com o que fora decidido pelo juízo ACO, já que em segunda instância não houve a concessão do registro de candidatura ao embargante e que há omissão com relação à manifestação no acordo sobre a ofensa da coisa julgada, por, ao final, pelo provimento dos embargos com efeitos infringentes. Às contas razões, o embargado salienta que os presentes declaratórios não devem ser acatados, pois não preenchem os requisitos do artigo 535, 1 e 2 do CPC para a sua propositura e que não podem ser opostos por discordar o embargante da decisão do colegiado. Aduz também que os embargos não podem ser manejados como substituto recursal, visando a reforma da decisão. Requer, ao fim, que os embargos não sejam conhecidos ou se
for o entendimento, que seja negado provimento à sua totalidade, mantendo de forma integral o acórdão atacada. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos presentes embargos, visto que a denominação de contradição e omissão utilizadas pelo embargante se trata das teses que abordam a violação dos dispositivos legais e também entende-se que não se pode trazer à discussão em sede dos embargos matérias que não foram discutidas anteriormente, como foi o caso da violação da garantia constitucional da coisa julgada. É o relatório, senhora presidente. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, doutor Blazak. No mérito, excelência, eu estou rejeitando os embargos, por entender que se tenta rediscutir matéria ou alegar matéria que não tinha sido objeto anteriormente do recurso. E, por questão de pré-questionamento, eu estou conhecendo e rejeitando os presentes embargos, mantendo intacto o acordo 22.899. O eminente relator rejeitou os embargos. Eu consulto se há alguma divergência. Não havendo nenhuma divergência, proclamo o resultado. Na unanimidade dos termos do voto do relator, o tribunal rejeitou os embargos e em consonância com o parecer ministerial. Mais pedido de preferência do Leandro Alves de Oliveira Júnior, pedido também de sustentação oral, é o 2.3, processo 73392, recorrente Gustavo Abis Rached Cruz, relator é o eminente doutor José Luiz Blazak, com a palavra. Senhora presidente, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Gustavo Abi Rached Cruz contra a decisão do juízo da 13ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha das eleições de 2012, tomando como base os apontamentos do relatório final de exame, que listou as seguintes irregularidades: doação estimáveis em dinheiro sem documento fiscal ou pesquisa de mercado. Letra B, cessão ou locação de veículos em desacordo com os normativos legais. Letra C, inconsistências no confronto entre as doações declaradas na presente prestação de contas e as informações prestadas pelos doadores. E letra D, a ausência de comprovação de gastos de campanha junto a pessoas físicas e jurídicas por meio de notas fiscais e recibos. Intimado a sanar as irregularidades constantes, o recorrente apresentou retificadora, que ainda continha vícios. Em razões recursais, aduz que não há irregularidade na doação do veículo, pois o mesmo é de propriedade do doador, cuja pesquisa de mercado e o certificado de registro e licenciamento de veículo foram juntados. Salienta também que as doações feitas pela coligação constam na prestação de contas desta e que houve algum erro se deu por culpa do doador. Alega ainda que a ausência das avaliações constitui mera irregularidade, por se tratar de cidade pequena, e que o recorrente não teve a intenção de ludibriar a fiscalização desta especializada. Pugna, ao final, pela reforma da sentença do juiz Acó, aprovando as contas, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso aviado, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. É o relatório. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, passa a palavra ao eminente advogado para sustentação oral do tempo legal. Excelentíssima senhora Maria Helena Gargaglione Póvoas, presidente desta colenda corte, excelentíssimo senhor Dr. José Luiz Blazak, relator deste recurso, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes desta augusta corte, ilustres serventuários e distinta plateia. Segundo constou do relatório final de exame, doutor relator, como bem Vossa Excelência apontou, foram detectadas as seguintes irregularidades. A primeira é de que não houve
a confirmação de que os recursos estimáveis em dinheiro doados à campanha pertenciam ao produto do serviço ou ao ramo econômico do doador, ou que os bens doados faziam parte do patrimônio deste. Quanto a este primeiro tópico, esclareço que foram juntados aos autos a documentação comprobatória da propriedade do automóvel em nome do doador. Dessa forma, entende a defesa como sanada a irregularidade apontada. Ainda no relatório final de exame, foi apontada a ocorrência de divergências entre as doações elencadas na prestação de contas, quando confrontadas com as informações prestadas pelo doador, que também era candidato da mesma coligação, e do Comitê Financeiro Único. Quanto a esta irregularidade, no que tange a essa divergência de valores declarados na prestação de contas do recorrente, quando comparadas às informações prestadas nas contas dos doadores, verifica-se que há apenas e tão somente uma falha formal, que é incapaz de impedir o exame das contas em questão, haja vista que não é possível, neste momento, averiguar os valores declarados na prestação de conta dos doadores. No que atine, então, a terceira irregularidade apontada no relatório final, quanto à inexistência de discriminação do critério de avaliação do preço de mercado das doações estimáveis em dinheiro, eu posso concordar que o recorrente falhou durante a gestão da sua campanha quando deixou de realizar esse critério de avaliação de preço, embora ele esteja nos autos, de forma sucinta, de forma simplória. Porém, esse vício não dá aso à reprovação das contas, porquanto não compromete a idoneidade da campanha, cabendo a aprovação com ressalvas. E esclareço mais, doutor presidente, que esse entendimento está amparado na jurisprudência desta Corte, quando o doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator do recurso 71826 de 2012, entendeu que esse tipo de irregularidades apontadas no relatório final não daria aso à desaprovação, quando muito, a aprovação com ressalvas. Diante desse breve arrazoado, e em harmonia com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, eu peço para que seja dado provimento ou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença guerreada, aprovando as contas do recorrente. Obrigado. Obrigado, doutor Leandro. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, analisando o processo atentamente, de fato, os apontamentos trazidos não são suficientes para ensejar a desaprovação, levando em conta a questão da avaliação, exatamente o contexto local, por ser uma cidade de pequeno tamanho e que dificultaria, de certa forma, fazer a avaliação da cessão ou locação de veículo, mas não deixou de vir, ainda que de forma não tecnicamente apurada, mas veio a avaliação, como bem salientou o nobre doutor Leandro da tribuna. E as demais falhas, no meu entendimento, não ensejam a reprovação, e a questão mais assim, que poderia sobressair, que seria as doações, que é aquela tese de nós vermos dentro do processo do candidato a referência a alguma doação ou movimentação financeira no partido, tem recibo nos autos do PSD em que se fez algumas doações. Então, com essas considerações, em simetria com o parecer ministerial, dou provimento parcial para aprovar com ressalvas as contas de Gustavo Abi Rached Cruz. É o voto. Nobre relator, em harmonia com o parecer ministerial, opina pela aprovação das contas. Eu consulto se há alguma divergência. De acordo? Então proclamo o resultado. Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. 2.4. 2.4, 2.5, 2.6 é da minha relatoria. Eu passo a presidência ao eminente desembargador João Ferreira. Obrigado.
Em julgamento do processo 2.4 da pauta, que é o recurso eleitoral 50.793, recorrente Claudinei da Silva Gonçalves, é da relatoria da desembargadora Maria Helena, que tem a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Claudinei da Silva Gonçalves contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de campanha referente às eleições de 2012, ocasião em que concorreu ao cargo de vereador de Aripuanã. O órgão julgador, a COR, fundamentou a decisão pela desaprovação das seguintes impropriedades e irregularidades. 1. Demora na abertura da conta bancária. 2. Negligência no controle das doações. E 3. Controle das receitas estimadas inconsistentes a ponto de inviabilizar a análise das receitas totais oferidas. Em suas razões recursais de folha, o recorrente confessa que procurou tardiamente a instituição bancária, mas aduz ser facultativa a abertura de conta específica de campanha na UB de Aripuanã, em razão da contingência de menos de 20 mil eleitores. Alega que são plenamente insanáveis as inconsistências apontadas pelo fato de não haver ilegalidade ou má-fé praticada na prestação de contas em apreço. E invoca o princípio da razoabilidade e consolidar sua tese defensiva. Ao final, postula saneamento do feito com provimento do recurso para reformar a sentença de piso. Recorrente traz os autos, documentos e folhas consistentes de cópias de julgados, de notas fiscais e recibos eleitorais numa aparente demonstração de contas em sede recursal. A dor da Procuradoria Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. É o sucinto relatório, senhor presidente. Ouça a Procuradoria. Mantenha os pareceres. Imagem de parecer pela relatora relatora. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, a questão prejudicial juntada dos documentos novos em sede recursal. Nobre presidente, eminentes pares, por questão de melhor esclarecimento, processamento do que consta deste apelo, suscito de ofício uma questão prejudicial relativa ao não conhecimento e consideração de documentos novos apresentados apenas nessa instância recursal. Esse assunto já é bastante conhecido aqui. O recorrente não juntou ao feito durante a fase instrutória na instância de piso as notas fiscais correspondentes às despesas e receitas declaradas nos recibos eleitorais constantes do feito, apesar de intimado para tanto constante de certidões de folha 29 a 34, fazendo apenas nessa sede recursal, folhas tais. Alega que não houve má-fé nem intenção de omitir informações ou de briar a justiça eleitoral, postulando ser plenamente viável o saneamento do processo. Como em tantos outros feitos que guardam semelhança fática com o descrito nesses autos, tem que o pleito é inconcebível, porque incide a preclusão consumativa, eis que devidamente intimado o recorrente juntou ao feito alguns esclarecimentos de documentos, folhas tais, mas o fez de forma incompleta, persistindo parte das irregularidades e omissões já detectadas anteriormente, o que inviabiliza o conhecimento e consideração da documentação ofertada apenas em sede recursal, até porque não há qualquer menção à eventual excepcionalidade que pudesse aconselhar a aplicação de entendimento diverso. Com essas considerações, está a liberdade de poupar os ilustres membros de cansativas citações e transcrições de julgados pretéritos, em que este tribunal tenha decidido pela não consideração de documentos novos apresentados junto às razões recursais, mencionando apenas o que restou consignado por esta relatora no voto de vista do processo 82710.2012, assim resumido. Peço vênia a Vossa Excelência, não vou fazer a leitura, Vossa Excelência estão tendo acesso aí. E concluo, como não se verifica destes autos qualquer das hipóteses elencadas acima que poderiam caracterizar exceção à regra geral, tenho que os documentos carreados aos autos junto ao presente recurso não devem ser apreciados para efeito de julgamento do apelo. É como encaminho a presente questão prejudicial. Há alguma divergência em relação a isso? Tem divergência, Sebastião? Não, com relação à documentação, eu vou pedir vista dos autos para me dar uma olhada nessa questão da documentação. Bom, então a conclusão fica adiada em razão do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal. Em julgamento agora o processo 2.5 da pauta, que é o recurso eleitoral 1259, recorrente União, Fazenda Nacional e recorrido Edivane Simões Semensato. Relatores, Maria Helena, que tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela União Fazenda Nacional contra a decisão proferida pela douta juíza da 19ª Zona Eleitoral, Tangará da Serra, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta por Edivane Simões Semensato, hora recorrida, e declarou extinta a presente execução fiscal por considerar prescrita a dívida ativa decorrente de multa eleitoral aplicada à recorrida. Alega o recorrente, em síntese, que o prazo prescricional de 5 anos previsto no Código Tributário Nacional não pode ser aplicado ao caso subcomendo, haja visto que as sanções decorrentes de ato ilícito são excluídas do conceito de tributo a teor do contido no artigo 3º daquele programa legal. Aduz ainda que, diante da falta de um prazo específico no âmbito eleitoral, deve ser aplicado subsidiariamente as disposições do Código Civil, especialmente o artigo 205, citando julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral no mesmo sentido. Ao final, postula a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora e dar prosseguimento à execução. Intimada, a recorrida apresenta contra-razões às folhas em que afirma que, apesar dos argumentos suscitados na peça recursal a partir da entrada em vigor da Lei 11.941/2009, que incluiu o artigo 1A, a Lei 9.873/99, o prazo prescricional aplicável às multas administrativas relativas a crédito não tributário será sempre de 5 anos. Ao final, postula desprovimento do apelo, douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso. Sucinto relatório, presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantém o parecer. Mande o parecer para retorno ao relator. Confesso que esse prazo me causou uma certa, né, aquela questão dos 5 anos ou não, e ficou ainda a dúvida até o momento em que apreciei esses autos, mas eu penso estar no caminho certo, mas peço vênia. Recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais requisitos legais, dele se deve conhecer. O mérito recursal refere-se ao prazo prescricional a ser aplicado às multas eleitorais originadas da decisão de caráter jurisdicional, como a do presente feito. Tema de relevante e atual interesse, eis que persiste a notória divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à matéria, demanda análise criteriosa do caso sobre análise. Inicialmente, é importante ressaltar que as multas impostas com base na legislação eleitoral e não adimplidas, com exceção daquelas de natureza criminal eleitoral, são lançadas na dívida ativa da União, após os procedimentos prévios a cargo do respectivo cartório eleitoral, devendo ser cobradas mediante a execução fiscal promovida pela Procuradoria da Fazenda Nacional nos termos do artigo 367 do Código Eleitoral. Se, por um lado, não há dúvida quanto à natureza não tributária deste tipo de multa, sobre outro aspecto, instala-se verdadeira controvérsia quanto ao prazo prescricional para a atuação do Estado, no sentido de cobrá-las daqueles que violam o dispositivo da legislação eleitoral ante a ausência de previsão legal expressa e específica quanto ao referido prazo. Diante desse quadro, faz-se besteira lançar mão da interpretação sistemática e teleológica de normas aplicadas a situações similares, com o subsídio maior da necessária integração por conta da aparente omissão legislativa, no caso específico, de forma a viabilizar parâmetros para preencher tal lacuna, se admitida sua efetiva existência, haja vista que a multa, obviamente, não pode ser considerada imprescritível. Por seu turno, a observância do princípio de segurança jurídica demanda o estabelecimento de um marco final para a diligência da cobrança a cargo do Estado, em face do cidadão. De se ressaltar não ser tarefa fácil a empreitada aqui proposta, sendo certo, todavia, que ao magistrado não cabe pronunciar, ou seja, não lhe é permitido deixar de decidir em decorrência de eventual lacuna na legislação a teor do que dispôs do artigo 4 da Decreto-Lei 4.657/42. Portanto, parece-me oportuno trabalhar com a hipótese de lacuna legislativa, ao menos nesta parte introdutória do estudo empreendido. Eu faço assim, aqui um parêntese para dizer que isso é exatamente o introito que fiz antes de ler o voto, dessa lacuna legislativa que nos deixa
em dúvida com relação a este prazo. Portanto, na realização deste desiderato, é possível relacionar a Constituição jurisprudencial de diversos entendimentos fundados em diferentes argumentos, dentre os quais se destaca o seguinte: utilização da regra geral descrita no artigo 205 do Código Civil, tendo por parâmetro o que restou decidido, agravo regimental em recurso especial eleitoral número tal, acordo número tal, relator ministro José Antônio Dias Toffoli, em que ficou consignado que, aspas, as multas eleitorais estão sujeitas ao prazo prescricional de 10 anos, artigo 205 do Código Civil, pois constitui dívida ativa de natureza não tributária, nos termos do artigo 367, 3 e 4 do Código Eleitoral, sujeitando-se, portanto, às regras da prescrição prevista no Código Civil, fecha aspas. Emprego da prescrição ordinária de 5 anos aplicáveis às ações pessoais, nos termos do artigo 206, parágrafo 5, inciso 1 do Código Civil, recurso eleitoral número tal, TRE do Rio Grande do Sul, acordo tal, relator, doutor Leonardo Saldanha. Consideração de prazo prescricional de 5 anos para a dívida ativa da União, tendo por fundamento a analogia ao que estabelece o artigo 1 do Decreto-Lei 20.91032, que define o prazo de 5 anos para a prescrição das dívidas passivas da União, dos Estados e do município, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda. Cito também aqui a fonte. Analogia ao que preconiza o artigo 174 do CDN, que descreve que, aspas, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve 5 anos contado da data da sua constituição definitiva. Fecha aspas, representação número tal, TRE Distrito Federal, cito também o relator. O uso da regra geral prevista no artigo 1A da Lei 9.873/99, pela qual o prazo aplicável às multas administrativas relativas ao crédito não tributário será sempre de 5 anos, consoante decidido nos seguintes julgados. Eu cito aqui vários julgados que caminham nesse sentido. Continuo eu. Utilização de fundamentos múltiplos e concomitantes para reconhecimento da prescrição quinquenal, consoante o que restou decidido no recurso eleitoral número tal, relator Paulo Rodrigues, de cuja ementa extrai-se o seguinte trecho. Também trago mais esta colaboração jurisprudencial. Continuo no mesmo sentido, tendo vários julgados, e inclusive desta corte, da relatoria do eminente doutor José Luiz Blazac, que, aspas, assim ensina: a multa eleitoral se constitui uma dívida ativa não tributária e nessa qualidade se sujeita ao prazo prescricional a ela imposta, qual seja ao da prescrição ordinária prevista na legislação civil em vigor, fixada em 10 anos, fecha aspas. Esse é o entendimento do doutor José Luiz Blazac na decisão que resultou no acordo 21597. Continuo eu. Demonstrada a ampla gama de decisões divergentes dos tribunais regionais quanto ao mesmo tema, ou seja, quanto a 5 anos e 10 anos, por incidência da observância ao princípio da segurança jurídica, em especial por força da regra invocada pela recorrida em face da edição da Lei 11.941/09, que acrescentou o artigo 1A à Lei 9.873/99, parece imprescindível e inadiável que faça este colegiado uma revisão ou reiteração de seu posicionamento como forma de emprestar e reconhecer a necessária força normativa que deve ter inerente ao comando legal vigente e aplicável à espécie, bem ainda, por seu turno, se for o caso de constatada suposta lacuna legislativa, fundamentar seu entendimento em bases concretas de legalidade, de natureza jurisprudencial ou ainda doutrinária. Nesse contexto, é de se ver, na hipótese dos autos, que o débito do particular, ora recorrido, foi inscrito em dívida ativa em 14/4/2005, data a partir da qual a Fazenda Pública já podia cobrar o débito constante dispositivos do artigo 367 do Código Eleitoral, servindo também como marco inicial do prazo da prescrição, já que este passo passa a correr quando o crédito da Fazenda Pública encontra-se definitivamente constituído. O ajuizamento da ação, no entanto, ocorreu somente em 24 de 3 de 2011, 5 anos e 11 meses após a inscrição em dívida ativa, portanto, após sua definitiva constituição, sem que tenha sido constatada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Desse modo, em que pelo atual entendimento, por maioria deste tribunal, pela prescrição decenal, a aplicação analógica da prescrição quinquenal, tendo por base legal a equiparação do artigo 1º da Decreto-Lei 20.910/32,
o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1 do Código Civil, o artigo 174 do CTN ou ainda o artigo 1A da Lei 9.873/99, parecia, em tese, ser a solução mais adequada à efetivação da justiça, uma vez que se estaria a tratar da mesma maneira as dívidas ativas e passivas das pessoas jurídicas de direito público. Em outros termos, a adoção de tal entendimento equipararia os diferentes polos processuais nas ações executivas, ou seja, a União e os demais entes estatais teriam o mesmo prazo prescricional para suas dívidas, tanto as ativas quanto as passivas, o que concretizaria o princípio constitucional da isonomia. Não por outro motivo, parece ter o legislador editado a Lei 11.941/09, em que positivou a norma aplicável ao crédito não tributável, fazendo inserir o artigo 1º-A do texto da Lei 9.873/99, verbos, transcreva o comando legal supramencionado. Portanto, não mais se estaria a tratar de recorrer à analogia propriamente para reconhecer o prazo prescricional de 5 anos, mas de fazer incidir a regra positivada no diploma acima citado, publicado em tese para o fim específico de disciplinar a matéria. Contudo, não se deve efetuar análise assodada da norma em referência como pretende a recorrida. Ocorre que o invocado no artigo 1º, 1A, encontra-se vinculado expressamente ao término regular do processo administrativo, repercutindo a norma esculpida no artigo 1º, que alude à ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, o que claramente não se aplica ao caso destes autos, que inequivocamente cuida de ação executiva de multa aplicada no exercício da jurisdição, eis que a sanção decorre da violação do artigo 73 da Lei nº 9.504/97, constante certidão de folhas 3. Ora, o juiz eleitoral não atua no exercício do poder de polícia, nem qualquer outra atividade administrativa quando impõe multa por violação da legislação eleitoral em representação que observa rito processual descrito na norma de regência. Oficia ele no estrito cumprimento de sua competência jurisdicional, o que afasta a incidência da norma contida na Lei 9.873/99. Logo, não me parece haver subsunção da norma invocada pela recorrida ao fato sob análise neste feito, muito menos a suposta lacuna legislativa que justificaria a aplicação analógica de outra norma legal. É que, ao contrário da hipótese levantada no início deste estudo, não há a menor lacuna legislativa referente a prazos prescricionais, mas extenso rol de normas legais aplicável a cada uma das várias situações, a saber, uma para as dívidas de natureza tributária, outra para as dívidas passivas da União, uma específica para as dívidas oriundas do processo administrativo alusivo ao exercício do poder de polícia e aquela alusiva às dívidas originadas de instrumento público ou privado. Não me parece que a natureza jurídica da multa versada neste feito se amolde a qualquer das hipóteses elencadas acima, ao contrário do que ocorre com aquelas arbitradas pelo não comparecimento às urnas ou pelo não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, em que se delineia perfeitamente aplicável o disposto do artigo 1º-A da Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição quinquenal. Entretanto, uma vez mais, não há que falar-se em omissão legislativa, eis que para o caso de inexistência de específica legislação legal para o caso concreto, também a legislação civil estabeleceu o critério de deslinde, que é o que se encontra expressamente consignado no artigo 206 do Código Civil. Eu transcrevo o artigo e concluo. E é neste contexto normativo que, afastados os argumentos da recorrida, em sintonia com o parecer ministerial e ancorado no que decidido recentemente no âmbito do colendo TSE, voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença ora combatida, julgando improcedente a exceção de pré-executividade com imediata remessa dos autos ao juiz ou à Corte para prosseguimento da execução fiscal ajuizada pela União. É como voto, senhor. Doutor Sebastião. Senhor presidente, demais membros, ao que me lembre, eu me posicionei no sentido
diverso da ilustre relatora, e como o voto dela é bastante substancioso sobre o aspecto jurídico, eu vou pedir vista para melhor análise da questão. Alguém quer se manifestar ou aguarda? Aguarda. Então, a conclusão do julgamento fica adiada em razão do pedido de vista do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, primeiro vogal. Por fim, ainda sobre a relatoria da doutora Maria Helena, é o recurso eleitoral, é o 2.6 da pauta, recurso eleitoral 785, recorrentes Ministério Público Eleitoral e Paulo Augusto Cosme de Souza, recorridos Jari Sebastião Leite, relatora de doutora Maria Helena, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passa a leitura do relatório. Cuide-se de recurso de apelação manejado pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da terceira zona eleitoral que julgou improcedente a ação penal ajuizada com base na prática de suposto crime de transporte irregular de eleitores no dia das eleições de 2010, conduta que teria sido perpetrada por Paulo Augusto Cosme de Souza e Jari Sebastião Leite. Consta na peça inaugural acusatória que na data de 3 de 10 de 2010, na estrada de Pindura, localizado no município de Rosário Oeste, os acusados, ora recorrido, transportaram 4 eleitores para o local de votação. Doutor magistrado do acordo, sustentado na fragilidade da prova jurisdicionada para efeito de condenação criminal, decidiu pela improcedência da denúncia por ausência de comprovação de dolo específico configurado na intenção de obtenção de sufrágio. Em razões recursais, o Ministério Público Eleitoral da instância de piso alega estar suficientemente provado nos autos do dolo específico do recorrido.
nos quais teriam efetivamente praticado o crime de transporte de eleitores, capitulado no artigo 11, inciso 3, acumulado com 5 caput, ambos da Lei 6.091/74, em especial porque a conduta proibida é o transporte dos eleitores fora das condições legalmente estabelecidas, não exigindo tipo encomenda para sua consumação, ou especial fim de agir consistente em angariar votos. Nas contrarrazões de folhas, os recorridos argumentam que não ocorreu crime algum por negativa de dolo por parte dos réus e que as situações fáticas que foram relatadas no processo seriam de inexistência completa e total da intenção de que a finalidade que o tipo penal ocorresse por estarem despidos do propósito de aliciar eleitores. Fecha aspas. Em reforço à tese defensiva, invoca os recorridos do princípio indúbio pro réu, postulando seja mantida a sentença que os absolveram. A douta Procuradoria Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença vergastada. É o relatório, senhor presidente. Parecer ministerial. Mantém o parecer. Mande de parecer para a volta relatora. Sentença guerreada não merece reparo. O acervo probatório constante dos autos não permite inferir haver o suporte necessário a um eventual decreto condenatório. Eu vou diretamente à parte conclusiva, porque estamos em harmonia, né, com o parecer ministerial. E Vossas Excelências já perceberam, o Ministério Público opinou, não havendo nenhuma prova robusta do suposto dolo. Eu estou concluindo em consonância com o parecer ministerial, desprovendo o recurso criminal interposto, mantendo integralmente a sentença absolutória que julgou improcedente a petição punitiva estatal em face de Paulo Augusto Cosme de Souza e Jária Sebastião Leite. É o voto. Há alguma manifestação divergente? De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora e em consonância com o parecer ministerial. Retitua a presidência dos trabalhos de Maria Helena. Obrigado, desembargador João. Chamo a julgamento o processo 2.7, processo 72870, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo do vereador Barra do Bugres, recorrente Ailton Dias Mendes. Relator é o eminente Dr. José Luiz Blazac, que está com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral manejado por Ailton Dias Mendes. Da 13ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha das eleições de 2012, em virtude do uso de recursos estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 1.500, que não constituíam o patrimônio do doador e por haver divergência entre a prestação de contas e a apresentação da contabilidade do Comitê Financeiro. Intimado a proceder às correções das irregularidades apontadas no relatório preliminar, apresentou justificativa e documentos. Em razões recursais, aduz que não foi possível avaliar o bem de acordo com o real preço de mercado, pois no interior não existem profissionais e instrumentos que consigam precisar os valores. Declara ainda que o veículo doado teve a propriedade confirmada no certificado de registro, que está em nome do doador. Afirma também que não merece prosperar a inconsistência tocante à divergência entre as doações declaradas na prestação de contas do candidato e aquelas prestadas pelo doador Júlio César Florindo e direção municipal do PSC, pois a doação consta da prestação de contas do recorrente e eventual divergência caberia àquela agremiação. Pugna ao final pela reforma da sentença, julgando as contas aprovadas, ainda que com ressalvas. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença objurgada. É o relatório. Ouça, douta Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, doutor Plata. Excelência da palavra. Está abrindo aqui. Estou em simetria com o parecer ministerial, senhora presidente, conhecendo e negando-lhe provimento, mantendo a sentença intacta, tendo em vista que as irregularidades apontadas, a doação estimável em dinheiro, refere-se à cessão de veículo para trabalhar na campanha eleitoral do recorrente, em razão do respectivo recibo eleitoral,
colacionado às folhas 72 se apresentar genérico e sem o termo de seção pertinente. Em que pese tais irregularidades, entendo que esta não tem o condão de, por si só, ensejar a desaprovação das contas, até porque a propriedade do bem doado foi declarado e restou comprovada. Contudo, extrai-se dos autos que, quanto aos demais recibos, assim como a descrição das receitas estimadas, ao contrário do afirmado pelo recorrente, também se apresentam bastante genéricos. Não há quantidade, não há a quantificação nos recibos, só traz um recibo genérico. Então, com essa forma, eu entendo que restou prejudicada a rigidez da prestação de contas e, portanto, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento. É o voto. Eminente relator, em consonância com o parecer ministerial, nega provimento. Algum voto divergente? Então, eu proclamo o tribunal por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em simetria com o parecer ministerial. Vossas Excelências, vou fazer um breve intervalo de 5 minutos. Reaberta a sessão. Chama a julgamento, processo número 62685, relatoria do Dr. José Luiz Blazac, recorrente Bruno Santos Mena, e está pautado sobre o número 2.8 da pauta. Com a palavra, o Dr. José Luiz Blazac. Senhor presidente, o presente recurso tem como objeto a sentença prolatada pelo juízo da 33ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas por motivo de confecção de publicidade por parte do candidato que teria beneficiado o candidato da majoritária, ou seja, proporcional e majoritária. Porém, não emitiu o respectivo recibo eleitoral. Instruiu a sua prestação de contas com farta documentação, dentre elas recibo eleitorais e extratos bancários que levaram a uma avaliação favorável das contas pelo examinador. Porém, o parquê de piso levantou questionamento acerca da confecção de adesivos pelo candidato, concluindo que gastou mais do que declarou, lançando nota comprovativa de despesa que não condiz com a realidade dos preços pagos, e juntou documentos aos autos. Juntando documentos aos autos. Alega o recorrente que não agiu com má-fé, pois, em consonância com o artigo 38, parágrafo 2º da 9.504, os gastos poderiam constar na prestação de contas de cada beneficiado ou, de forma alternativa, apenas daquele que houver arcado com as despesas. Afirma ainda que se trata de um erro formal que não ensejaria a reprovação de suas contas. A Procuradoria Regional opinou pelo desprovimento do recurso interposto por falta de emissão de recibo eleitoral de doação realizada, constituindo falha insanável, mantendo assim o teor da sentença. É o relatório. Ouça, doutor procurador. Mantenha o parecer. Mantido, doutor José Luiz. Em que pese, nobre presidente, o parecer ministerial, eu estou divergindo, conhecendo e dando-lhe provimento a fim de reformar a sentença, aprovando com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade apontada não tem o condão de ensejar a desaprovação das contas, mas tão somente a indicação de ressalvas, por tratar-se de valor que importaria no montante de 15% do valor da campanha, em que pese o percentual, mas estaria aí no valor de R$ 1.000,05. Como voto. Como voto, doutor Samuel? Acompanha o relator. Do desembargador João Ferreira? Com o relator. Doutor Sebastião? Doutor Pedro Francisco? Com o relator. Doutor Francisco Com o Alexandre? relator, presidente. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos de voto do relator e em dissonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento 2.10, processo 54541, mandado de segurança e pedido de concessão de liminar referente ao processo número tal, classe AGE e impetrante Magali Amorim Vilela de Moraes e ainda Marcial Oliveira dos Santos
impetrado o juízo eleitoral da 47ª Zona, Barra do Garças. Relator é o eminente doutor Pedro Francisco, que tem a palavra. Segurança com pedido de liminar impetrado por Magali Amorim, Vilela de Amorins e Marcial Oliveira dos Santos, candidatos eleitos respectivamente prefeito e vice-prefeito General Carneiro nas eleições de 2012, contra ato do juízo eleitoral daquela zona que, nos autos da investigação judicial eleitoral, na qual figura como autor o Ministério Público Eleitoral e como os réus os impetrantes. Sustentam que as deliberações tomadas pelo douto juízo ao término da audiência do dia 13 de novembro de 2012 violam o direito líquido e certo dos impetrantes, qual seja, de serem demandados sob a égide do devido processo legal, que o juiz eleitoral deferiu a condução coercitiva da testemunha do Ministério Público de nome Rosa, a qual não compareceu à audiência, o que viola a regra do inciso 5 do artigo 22 da Lei Complementar. Basicamente, esse é o tema. O juiz, na audiência, conduziu coercitivamente uma testemunha do Ministério Público e esse é o objeto, portanto, do mandado de segurança. Esse é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria Eleitoral. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Pedro. Com a palavra. No mérito, já houve, eu concedi a liminar nesse, ou melhor, foi indeferida a liminar nesse processo, dizendo que realmente não houve nenhuma ilegalidade, um procedimento normal da audiência. O colegiado, em agravo do instrumento, já manteve a decisão, portanto, o entendimento do mandado de segurança aqui não poderia ser outro, razão pela qual eu denego a ordem. É como voto. Em consonância, né, com o parecer. Em consonância com o parecer. Alguma divergência? Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, denegou a ordem nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do relator, doutor Pedro Francisco, 2.11, processo 39988, recorrente Ebs Miguel de Campos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. 2.12, processo 57514, recorrente Admilson Barbosa de Souza e Ministério Público Eleitoral. 2.13, 39595, recorrente Zilanei Martins de Macedo Costa e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. E 2.14, processo 38721, recorrente o Elton Gomes dos Santos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, todos da relatoria do doutor Pedro Francisco, que está com a palavra. Senhora Presidente, nesses três casos, o tema, eu vou tentar resumir, é mais de natureza processual. Nos três casos, a parte apresentou a prestação de contas com o advogado constituído. Entretanto, antes de qualquer manifestação do juízo, o próprio advogado renunciou ao mandato. O juiz, então, determinou a intimação da parte para constituir um novo advogado e a parte manteve-se silente e não regularizou a representação processual. O juiz, então, entendeu que não houve prestação de contas, portanto, julgou as contas não prestadas. Eu estou confirmando a sentença, embora esclarecendo que a douta Procuradoria opina pelo provimento parcial para que seja anulada a sentença e devolvidos os autos ao juiz eleitoral para análise das contas, eu nos dois casos estou mantendo a sentença, acrescentando um único fundamento, dizendo que na verdade ali houve deveria ocorrer uma extinção do processo sem exame de mérito por ausência superveniente de capacidade postulatória. E com isso resultaria como consequência a não prestação das contas, porque como havia um prazo para a prestação de contas e essa prestação de contas não vieram, portanto a sentença está correta, embora eu acrescentei que na verdade a não prestação de contas se deu em razão da extinção do processo sem exame de mérito por conta da ausência de capacidade postulatória. Não entendo que seja o caso de devolver os autos, porque na verdade a parte perdeu a oportunidade, foi intimado e o processo foi extinto. Isso para os três, né? Para os três casos, Ouça da Procuradoria. Acho que são três. Três casos. Três. 4 casos, desculpe, 2.11, 2.12, 2.13 e 2... Obrigado, doutor Francisco. Obrigado. O parecer em todos os casos é no sentido de que o ato de apresentação das contas, ele foi perfeito, foi realizado de acordo com o que diz a resolução do TRE, por advogado constituído, e que uma vez que ele renunciou, mesmo assim ele tem que permanecer defendendo a parte nos autos pelos 10 dias seguintes. Então não pode o juiz simplesmente
extinguiu o processo. Porque naqueles 10 dias seguintes, a parte ainda está com o advogado nos autos. Quer ele queira, quer não, porque isso decorre da lei. Então, ou a parte, depois, se for intimada, ela nomeia outro advogado, ou aí sim, se ela não fizer nada e tiver que tomar alguma medida no processo, aí seria o caso de extinguir. Mas nesse caso, o passo seguinte, após a apresentação das contas, é a análise preliminar. E o juiz não pode se furtar a determinar essa análise preliminar, porque ele acha que no futuro a parte não vai resolver uma possível falha na sua representação. Ele tem que seguir o processo, não pula etapas. A etapa seguinte é a análise preliminar. Se após a análise preliminar tiver que ser notificado o interessado para apresentar mais documentos e nesse momento ele não tiver advogado, aí sim pode ser o caso de se extinguir o processo, mas não queimando etapas. Então o parecer é nesse sentido em todos os processos. Em razão do parecer, só reitero o que eu já esclareci, que na verdade a parte foi intimada para constituir novo advogado e o prazo decorreu em branco. Apenas isso. Mas aí ficou essa dúvida. Ele prestou contas? Ele apresentou a prestação de contas, né? Normal. E normal. O advogado que apresentou a prestação renunciou ao mandato logo em seguida. O juiz, então, com aquele processo, determinou a intimação da parte para constituir um novo advogado e prosseguir com a prestação de contas. A parte foi intimada, não apresentou o novo advogado, o juiz extinguiu o processo. Sem exame Acho de que nós mérito. julgamos, eu fui relator de um caso que nós julgamos conforme o parecer. Nós retornamos. Só não lembro agora qual é o caso. A situação posta é a seguinte, corrija-me, o ilustre relator ou representante do Ministério Público se estiver conduzindo de forma equivocada. Relator opina pela extinção do processo, né? Mantendo a decisão que extinguiu o processo. E acrescentando a fundamentação de que houve extinção do processo sem exame de mérito. Sem exame de mérito, porque a parte previamente notificada não constituiu novo advogado. Perfeito. E o representante do Ministério Público ratifica o parecer no sentido da devolução dos autos pela não extinção. Sim, porque antes de notificar a parte, ele devia encaminhar para análise preliminar. Ele, antes de encaminhar para análise preliminar, ele já notificou a parte. Como vota doutor Francisco Alexandre? Eu peço o visto dos autos, desembargador. Doutor José Luiz Blanzar. Guardo. Doutor Samuel. Desembargador João. Eu já de plano acompanho com o relator. Doutor Sebastião. Aguardo, senhora. Adiada a conclusão do julgamento, faço pedido de vista do doutor Francisco Alexandre, tendo nesta oportunidade acompanhado o doutor relator, o desembargador João Ferreira Filho. (2.15) Recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido coligação Vera em boas mãos. Relator, doutor Sebastião de Arruda Almeida, que está com a palavra. Senhor presidente e demais membros, o recurso eleitoral do Ministério Público, porque na instrução dessa representação por propaganda institucional foi requerida a necessidade de realização de audiência pauitiva de testemunha, a fim de se comprovar se a propaganda institucional teria sido colocada antes ou depois do período vedado, e o magistrado de piso não se referiu a essa questão, razão pela qual a dota Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso com a anulação da sentença. E já adiantando meu voto, senhora presidente, também é nesse sentido, porque verifico dos autos que há a necessidade, sim, de se ouvir essas testemunhas, porque se trata de matéria eminentemente de fato para se decidir se houve ou não a alocação daquela propaganda no período vedado, razão pela qual, em consonância com o parecer, eu estou a prover o recurso para anular a sentença e retorno dos autos para a devida instrução. É como eu estou votando. Procuradoria? Mantido. Mantido o parecer. E o relator opina em consonância com o parecer ministerial para o provimento do recurso. Há voto divergente? De acordo.
Proclamo o resultado. Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.16. Agravo regimental em recurso eleitoral, agravante geral do Júnior Camilo, agravado do Ministério Público Eleitoral do Sebastião de Arruda Almeida. É o relator, está com a palavra. Esse agravo regimental, senhora presidente e demais membros, o cidadão teve uma sentença contra si publicada em 5/12/2012. Houve a interposição dos embargos de declaração que não foram conhecidos. Ele só veio a apresentar recurso eleitoral em 28 de fevereiro de 2013 e eu disse que negava seguimento ao recurso em razão da intempestividade, e o agravo regimental discutindo que está sim tempestivo o recurso, razão pela qual, sem maiores delongas, senhora presidente, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Negado provimento. Eu consulto a doutor Pedro Francisco. Doutor Francisco Alexandre. Doutor José Luiz. De acordo. Doutor Samuel. De acordo. Desembargador João. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Nós temos o voto do relator. 2.18, processo 67656, embargo de declaração em recurso contra expedição de diploma. Embargante Partido Democrático Trabalhista, PDT de Tangará da Serra. Embargante ainda Partido dos Trabalhadores de Tangará e Partido Social Democrático de Tangará. Embargado Ministério Público Eleitoral. Doutor José Luiz Blazac. Senhor presidente, eu vou pedir o adiamento para a próxima sessão, por favor. Atendido o pedido do ilustre relator, adiado para a próxima sessão. 2.19, processo do embargo de declaração com efeitos infringentes no inquérito Cuiabá referente aos autos do IBL número tal, Delegacia da Polícia Federal, falsidade da prestação de contas, candidato a eleições de 2006. Embargante Agenor Giacomo Clivati, Mário Ribeiro disse, é o advogado. Embargado Ministério Público Eleitoral. Doutor Pedro Francisco. Por Agenor Giacomo Clivati, faço do acordo deste tribunal decisão colegiada que recebeu a denúncia e determinou a instauração de ação penal por crime eleitoral praticado em tese pelo embargante e por José Geraldo Riva. O acórdão, a ementa está aqui no relatório transcrito, Vossa Excelência tem acesso e eu vou prosseguir. O embargante sustenta que na redação do voto vencedor do acordo, está dito que se encontra presente a justa causa para a instauração da ação penal. Contudo, segundo o embargante, não está apontada a dita justa causa, o que significa dizer que a indiscutível omissão da decisão colegiada, o que causou prejuízo à defesa, que em seus argumentos não foram analisados na decisão. Requer sejam providos os declaratórios para que seja esclarecida a omissão apontada. A embargada, doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que é a autora da ação penal, manifesta-se no sentido de que o voto condutor discorreu detalhadamente sobre o fato ocorrido e os seus envolvidos, com o adequado enquadramento legal, bem como indicou expressamente as provas que embasam o recebimento da denúncia, que a pura e simples reanálise dos fatos e alegações é inviável nesta espécie de recurso, que os embargos declaratórios na Justiça Eleitoral torna-se verdadeira muleta para interpretação de recurso, interposição de recurso às instâncias extraordinárias com o ganho injustificado de tempo. Requer embargado, então sejam presentes os embargos declarados protelatórios. Esse é o relatório. Ouça, doutor Procuradoria Eleitoral. Ele não trouxe nada de novo, então a Procuradoria se manifesta pela rejeição. Mantém o parecer. Mantido, doutor Pedro. Como se observa o quanto relatado, as alegações do embargante são risíveis para dizer o mínimo. A peça recursal é prolixa e despropositada, pois, ao que parece, o embargante não leu o acordo, tampouco o voto condutor proferido. Este relator, numa manifestação simples, direta e analítica, analisou todas as alegações de defesa elencadas por ambos os réus da presente ação penal. Como se não bastasse, tive o especial cuidado em indicar expressa e concretamente os elementos que permitem afirmar com certeza a presença da justa causa para a instauração do processo penal, notadamente as testemunhas e a perícia da Polícia Federal. Indiquei e transcrevi os artigos de lei nos quais foram incursos os denunciados, os depoimentos dos senhores Domingos Sávio,
Zuzi Alves, Ida e Ernestina, a conclusão do laudo pericial que está nos autos. Fica claro que foram explicitamente indicados os elementos de prova que alicerçam a justa causa da ação penal. O embargante falta com a verdade quando afirma que o voto não aponta a dita justa causa. Evidente que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acordo. Despropositados, portanto, são os declaratórios. Trata-se, a meu ver, de uma manobra processual tacanha para atrasar a marcha processual da ação penal instaurada e, como bem assinalado pela douta Procuradoria, uma tentativa espúria de ganhar tempo para a propositura de um possível recurso no TSE. Dizer que o acordo não aponta justa causa é deduzir pretensão contra fato em contexto dos autos, bem como alterar a verdade do julgado e, além disso, proceder de modo temerário ao processo. Com essas considerações, rejeito os inválidos declaratórios, declarando os protelatórios, aplicando ao embargante a sanção prevista no parágrafo 4º do artigo 275 do Código Eleitoral. Determina ainda o cumprimento imediato das deliberações contidas no voto condutor, reautuação na classe processual devida e exclusão dos nomes dos senhores Ida e Zuzi, das senhoras, e determino, por último, a imediata conclusão dos autos para a publicação após a publicação desta decisão. É como voto. Doutor Francisco Alexandre. O relator. Doutor José Luiz. O relator. Doutor Samuel. Relator. Desembargador João. De acordo. Doutor Sebastião. De acordo. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. 2.25, processo 470580, embargo de declaração em processo de prestação de contas, embargante Comitê Financeiro Estadual Único do PTB e Ministério Público Eleitoral. Desembargador João Ferreira, com a palavra. Senhor presidente, aqui declaratórios interpostos pelo Comitê Financeiro do Estadual Único do PTB contra o acordo 22.717, que desaprovou suas contas referentes às eleições de 2010. O embargante juntou nos declaratórios as folhas 350, 462, mais de 100 documentos novos. E critica o acordo, falando em contradição, obscuridade, mas não aponta claramente onde resistem esses pontos. Mas menciona expressamente que o propósito da interposição é justamente preparar terreno para a interposição do recurso especial eleitoral, pré-questionar a matéria para interpor o recurso especial eleitoral. O parecer do Ministério Público é pela rejeição dos declaratórios. Mantém o prefeito. Mantido, desembargador. Aqui tem aquela questão que já foi discutida aqui, o que se faz com esses documentos novos? Aí aqui no voto está situada essa questão como prejudicial. E parece que o senador Sebastião tem uma posição divergente, então aqui eu estou desconsiderando o meu voto nesse sentido, seguindo a linha predominante no tribunal. Não sei como é que vão fazer. Nem sei se ela é predominante, eu sei que eu e o doutor Pedro temos essa linha de raciocínio, mas existe essa linha. Então eu estou aderindo, estou segurando firme nesse ponto de vista para votar nesse sentido. Bom, então Vossa Excelência está votando pela não consideração desses documentos, não levando em consideração no julgamento do declaratório, essa argumentação nova. Como vota o doutor Sebastião? Senhora presidente e demais membros, sou voto isolado e pelo princípio da colegialidade, ressalvando meu posicionamento pessoal, eu acompanho o doutor relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Francisco Alexandre. Também com o relator. Doutor José Luiz. Com o relator. Doutor Samuel. Se o doutor Sebastião reconsiderou, eu também vou acompanhar. Você não tem opinião não, rapaz? Você não tem moral não? Você não não? Você não? Ele não quer levar mais de pedido de vista. Eu faço, já que houve ressalva, né, a minha ressalva é sobre dois aspectos, né? Se é fato superveniente, e aí sobre a ótica do conceito mesmo de fato superveniente, que é aquilo que surge posterior, né? Ainda o que eu faço Eu entendo que é só o que surgiu depois. ou então um documento que venha
ser dado conhecimento sem que tivesse tido a oportunidade de tê-lo na ocasião. Aí também é um fato superveniente. Então, sob a ótica do fato superveniente e sob a ótica de que o advogado ele justificou lá na primeira instância a impossibilidade, né? Foi lá no banco para pedir o extrato definitivo. Não tinha o extrato definitivo. Então, aí está justificado. Sob essas duas ressalvas, eu também acompanho. Sim, não, daí fica... Proclamo assim o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acatou a prejudicial de resultado de documentos nesta quadra e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento do recurso do sistema do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Pois não? Não é apenas para afastar o exame dessa documentação, quer dizer, ainda temos que analisar se realmente no acordo tem contradição, obscuridade, etc. Porque ele traz essa argumentação em reforço à tese, mas também amplia mais o horizonte, suscitando outras questões, que na verdade é só rediscussão da matéria, né? Só discussão da matéria. Bem, então, não sei se seriam 2 pontos... Mas Vossa Excelência, na apreciação do recurso, também já apreciou os embargos? Não, estou apenas dizendo, em colocando essa questão, que não levarei em consideração esses documentos. Só isso. E não avança mais? Avanço no voto de mérito, dizendo que não há contradição, não há obscuridade, não há... Pois não. Então vamos fazer, todos de acordo que não há, na opinião do eminente relator, façamos então alteração no acordo, dizendo que o tribunal, por unanimidade, acatou a prejudicial da juntada de documentos nesta quadra, no mérito também por unanimidade, negou o provimento, improveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Aqui há um processo administrativo 18.220, que é para homologar a de referendo do Pleno a indicação do juiz de Alto Taquari, mas eu observei aqui que a assessoria está indicando a juíza que faleceu, aquela doutora Glaciane, por isso ele será retirado, obviamente, para indicação... Está falando aqui nos períodos de 16 e 17 de maio. Nessa data ele já havia falecido? Isso eu não lembro. Eu não lembro se nesse período ela já... O outro é o 2.21, designação do juiz substituto para jurisdicionar na 8ª zona eleitoral de Alto Araguaia durante o afastamento do titular no dia 16 e 17 de maio. Da mesma forma está a indicar a doutora Glaciane, que também eu não me recordo quando ocorreu o episódio, fica adiado para a próxima sessão. O 2.22, processo administrativo, designação de juízes para a 27ª zona eleitoral, em razão da renúncia do então juiz eleitoral, o voto no sentido de homologar a portaria de referendo que acolheu o pedido de renúncia das funções eleitorais da doutora Emanuele Chiaranda Navarro Mano, com efeito a contar a partir da entrada em exercício do novo titular, designou o doutor Cássio Leite de Barros Neto. Todos de acordo? Podemos, então, homologar. O processo número 2.23, processo também administrativo, é um PA número 195, processo administrativo, designação do juiz substituto para responder pela 27ª durante afastamento. De igual forma, está sendo designado ad referendo doutor Ariel Rocha Soares, juiz substituto, durante o afastamento da titular doutora Emanuele Chirande Navarro. Todos de acordo? E o último, que é o julgamento da matéria administrativa. E esse aqui? Esse processo.
Depois que está designando a coitada morta, eu fiquei triste. Agradecendo a colaboração de todos, eu declaro encerrada a presente sessão.